Olá, bom dia, que Deus abençoe a todos. Hoje, 1º de dezembro, pessoal, todo mundo na expectativa da atualização do aplicativo. Mas vocês podem saber sobre o seu benefício. Já falei aqui nos vídeos anteriores que vocês podem entrar em contato com o MDS. Muita gente que não conseguiu, tenta, pessoal, que muita gente está conseguindo. Entre em contato com o MDS nos contatos aí que nós deixamos sempre aqui abaixo do vídeo. 121, o chat, o Telegram, o WhatsApp. Entre em contato aí, um desses contatos. O chat parece que está sendo a melhor maneira de falar aí. No chat, a melhor maneira de falar aí com o MDS e tendo a informação se o seu benefício está liberado para o mês de dezembro ou não. Os aplicativos provavelmente se atualizarão de amanhã até terça-feira. Então fique de zóio aberto aí nos aplicativos que de amanhã em diante pode ser atualizado a qualquer momento os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, certo? Nesse vídeo quero passar aqui, pessoal, sobre repercussão por não cumprimento de condicionalidade. Olha só! Pode, pessoal, ficar com o benefício suspenso quem não cumprir as condicionalidades de educação. Pessoal, quem vai falar para vocês aqui são pessoal do Bolsa Família, tá? Então é nessa live aqui que eu estou passando trechos e trechos aí para vocês estarem acompanhando e tirando todas as dúvidas de vocês em relação a esses assuntos. Esse assunto agora é em relação à repercussão por não cumprimento. Pessoal, lembrando, não cumpriu aí, né, a condicionalidade. Vem primeiro uma advertência avisando que você não cumpriu, certo? Até aí a advertência você continua recebendo o benefício. Vem o bloqueio, aquele bloqueio por um mês, certo? Mais um mês fica bloqueado, mais o mês seguinte você recebe esse mês bloqueado junto com o mês atual. E aí não foi lá regularizar, justificar, vem a suspensão. Suspensão por 2 meses pode ser repetida se não for lá regularizar, certo, pessoal? Vamos deixar o vídeo para vocês acompanharem. Pessoal, se inscreve no nosso canal, olha o presente do final do ano. Vamos lá, presenteia nós aí. A inscrição de vocês é muito importante, então não custa nada. Só clicar na barrinha vermelha aqui abaixo do vídeo. É o presente que nós pedimos para vocês aí. Não custa nada, é rapidinho, um segundinho, tá bom? E vamos lá para a live? Vamos lá, pessoal. Presta atenção, por favor, aí no que eles falam em relação ao descumprimento de condicionalidade. Olha só, cuidado, tem prazo e tudo mais para que vocês entrem com recurso, tá, pessoal? Veja tudo direitinho. Valeu! E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre processos de gestão de condicionalidades ocorridos nos meses de novembro e dezembro de 2023. Então, eu vou começar aqui colocando para vocês. Vocês podem passar, por favor? Vou começar aqui colocando para vocês essa tabela onde fala do acompanhamento da frequência escolar do período de agosto a setembro, que a gente chama aí de P4, né, o período 4. Então, aqui a gente estratifica aí pelas idades, né, pelas faixas etárias, com relação às crianças de 4 a 5 anos, né, uma quantidade, um público de 3.011.343 crianças. Desse total, nós acompanhamos 2.053.519, que corresponde aí a 68,19% de acompanhamento de condicionalidades na frequência escolar, da condicionalidade de frequência escolar. No público de 6 a 15, né, aí mais de 3 milhões, acompanhamos mais de 10 milhões, chegamos aí a um total de 81,78%. Esse é o público que, tradicionalmente, que tem o maior percentual de acompanhamento. E os adolescentes, que seria aí os de 16 a 18 anos incompleto, né? Um total de mais de 2 milhões, acompanhamos quase 2 milhões, chegamos aí a um total de 74,75%. Né? Do total do público acompanhado, de 18 milhões, mais de 18 milhões, 18.854.109, nós acompanhamos aí 78%, 78,63%. Aqui embaixo a gente mostrou um pouco o avanço desses percentuais, né? Desde do início da nossa gestão aqui, desde o início dos primeiros índices de acompanhamento de condicionalidades nesse processo de retomada, a gente teve aí um deslocamento
que nós achamos satisfatório, dado o momento histórico que nós estamos vivendo e o que a gente viveu, né, com relação à pandemia, com relação à paralisação aí das condicionalidades. Pode passar, por favor. E aí nós temos agora aqui, ainda dentro do acompanhamento das condicionalidades na educação, a gente tem o que nós chamamos aí o nosso maior desafio, né, gente? Que é exatamente a questão dos não acompanhados. E dentro desses não acompanhados, o que nós chamamos de estudantes não localizados. Embora a gente tenha tido assim um progresso importante aí no percentual, vocês podem observar ali no último... na última parte da tabela ali, que fala do percentual do público, né, desse perfil, nós saímos de 25,56% de estudantes não localizados, e aí nós estamos falando de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, para 18,68%. Então, nós tivemos uma queda importante aí desse indicador que nos preocupa e que nos desafia muito no processo de acompanhamento de condicionalidades no campo da educação. Então, mais uma vez, aí, reforçar isso, mas dizer que nós ainda temos aí 3,5 milhões de estudantes na faixa etária de 4 a 17 anos de idade não localizados na educação. Então, a gente está aqui discutindo, né, as ações que nós iremos fazer de não localizado para a gente tentar reduzir ainda mais esse valor. Então, foi uma redução importante, né, que nós tivemos nesse período, mas ainda é um dado preocupante para todos nós. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente traz uma outra modalidade de gráfico, né, onde a gente apresenta aí esse de cima são os acompanhados e o de baixo são os não acompanhados, né? Então, vocês percebem que os acompanhados eles têm uma curva ascendente, né? Isso significa que nós estamos aumentando o número de crianças e adolescentes acompanhados na educação, e os não acompanhados a gente está em fase decrescente. Isso é um ponto positivo para nós, mas repito que a gente ainda tem alguns desafios colocados aí. Com relação a não localizados e localizados, a gente também tem essa curva, esse declínio, né? Pode passar, por favor? A gente tem uma queda dos não localizados e uma leve, e automaticamente, né, uma ascendência aí dos localizados. Com relação ao... Pode passar, por favor? Com relação ao que a gente chama, né, de cumprimento e não cumprimento de condicionalidades, a gente percebe que, quando a gente acompanha a condicionalidade, né, secretária? Quando a gente acompanha as condicionalidades, quando a gente consegue acompanhar esses estudantes, a gente tem uma taxa muito satisfatória de acompanhamento. Então, só prova, aliás, de cumprimento, né? Se nós acompanhamos 78,6%, 95,5% desse percentual tem cumprimento de condicionalidades. Então, só demonstra que é importante o processo das condicionalidades no programa Bolsa Família, porque ele revela para nós uma série de questões, e, inclusive, que é importante a gente fazer o acompanhamento dessas famílias. Pode passar, por favor. Bom, então, depois de todo esse processo, né, de aferição aí, de todo o processo de acompanhamento de condicionalidade, nós geramos esses percentuais, e aí, a partir dessa devolutiva do acompanhamento de condicionalidades feito, né, em loco e lá nos territórios por saúde e educação, a gente vai aplicar o que nós chamamos de repercussão por não cumprimento de condicionalidade. Repercussão é o que isso vai afetar nos benefícios com relação ao não cumprimento de condicionalidades. Gente, quero fazer uma observação. Até a gente chegar
no percentual ou número absoluto de crianças e adolescentes e mulheres, né, de famílias que não cumpriram a condicionalidade, a gente tem todo um processo, né, de registro nos sistemas administrativos da educação, da saúde e também no SICOM, para a gente chegar a esse número, né? Embora seja um número pequeno, considerando que nós temos aí o acompanhamento de o público para acompanhamento de mais de 32 milhões na educação, aliás, o contrário, de mais de 32 milhões na saúde, mais de 18 milhões na educação, quando a gente vai ver os números absolutos e percentuais de não cumprimento, eles são baixos, mas nós não podemos considerar só como números, né? Cada não cumprimento desse é uma família que expressa para nós algum nível de vulnerabilidade que esteja vivenciando, porque a gente considerar que criança e adolescente, o descumprimento é não ter frequência escolar e não ter acompanhamento de saúde, isso revela para nós um nível de vulnerabilidade vivenciados por essas famílias, então a gente não pode negligenciar e nem desconsiderar esses números. Então, o processo de repercussão, relembrando aqui, né, as repercussões têm a ver com a advertência / alerta, né, o bloqueio e a suspensão, que são os níveis, né, os níveis de repercussão que nós estamos aplicando nesse mês de novembro. A advertência, como todo mundo sabe, é aquele alertazinho de dizer, olha, a criança não está frequentando a escola, olha, nós não temos informação de acompanhamento de saúde dessa criança. Então, fique atenta, porque a próxima repercussão pode ser, de fato, um bloqueio no benefício. O próximo é o bloqueio e, na sequência, a suspensão. Lembrando que bloquear benefício, suspender benefício, cancelar benefício por conta de não cumprimento de condicionalidade, para nós, de fato, revela, vamos dizer assim, um desafio muito grande, né? E quase que um fracasso, né? Porque uma coisa é você bloquear benefícios porque a família elevou a renda ou houve alguma mudança substancial na dinâmica familiar. Outra coisa é você bloquear benefícios porque a criança não está na escola, né? Porque a criança não está tendo acesso à saúde. Então, por isso que isso, para nós, é um assunto de relevância extrema, né? Bom, e aí, passando para as repercussões que ocorreram em novembro, nós tivemos aí, quero fazer uma diferenciação, embora eu acho que a grande maioria sabe, mas vocês se recordam de que, na repercussão, é diferente a repercussão no benefício familiar e a repercussão no benefício variável adolescente. O benefício variável adolescente é aquele da faixa etária de 16 a 17 anos, e o benefício familiar é aquele da composição familiar como um todo. Então, nesse mês de novembro, nós tivemos as seguintes repercussões. Advertência no benefício familiar, né, quando esse descumprimento, quando esse não cumprimento de condicionalidade está ligado a uma criança e adolescente de 4, no caso da educação, de 4 a 15 anos. E, no caso da saúde, de 0 a 7 anos. Né? Ou, então, no caso das mulheres que têm a aferição do acesso ao pré-natal e da saúde da mulher. Então, quando há um não cumprimento de condicionalidade nessa faixa etária ou nesse público, a repercussão ela reverbera ou ela afeta, né, vamos dizer assim, o benefício familiar. Quando o não cumprimento de condicionalidades está, né, no público de 16 a 17 anos, essa repercussão ela vai dar especificamente só no benefício variável, adolescente, que é o BVA. Então, nesse mês de novembro, nós tivemos aí no benefício familiar 211.119 advertências, 112.288 bloqueios e 45.810 suspensões, somando aí um total de 369.217 repercussões no benefício familiar. No benefício variável familiar adolescente, que é o BVA, nós tivemos 89.236 advertências, 45.655 bloqueios,
32.240 suspensões, somando aí um total de 176.131 repercussão no benefício no BVA. Falando um pouquinho rapidamente agora sobre o que vem na sequência, né? Então, nós passamos por um processo de acompanhamento. Recurso, por favor, recurso. Essa tabela aí. Aliás, a anterior, obrigada. Nós passamos por um processo de acompanhamento das condicionalidades. No momento em que isso se encerra, os dados chegam para nós, nós apresentamos, né, os índices, né, em números absolutos e percentuais desse resultado do acompanhamento, e a partir desse resultado a gente vai aplicar as repercussões. Depois que a gente aplica as repercussões, que eu falei na lâmina anterior, a gente inicia, né, abre o período de recurso. O que são os recursos, né? É exatamente você apresentar uma justificativa do porquê daquele não cumprimento, né? E o recurso, muitas vezes as pessoas acham que esse recurso tem a ver com desbloquear benefício, né? Reverter ali o processo do benefício. Ele tem a ver, mas ele é muito mais importante para a gente poder suspender a progressão das fases, né, da repercussão. Então, é muito importante, embora quando o benefício está bloqueado por não cumprimento de condicionalidade, a família saiba que ele vai automaticamente ser bloqueado até 30 dias, né? Às vezes ela fala, como ele vai ser desbloqueado em até 30 dias, então não preciso ir lá fazer esse recurso. Não, muito pelo contrário. Eu preciso fazer o recurso, por quê? Porque a família precisa sair daquele estágio, né, de bloqueio para não haver uma progressão para a suspensão, né? Então, a gente tem dito muito isso, né? Os processos de condicionalidade, embora eles tenham uma relação com os processos de gestão de benefício, a gente precisa compreender os processos de cada um deles. Porque, muitas vezes, a gente pode negligenciar um processo de condicionalidade, achando que está resolvido ali na gestão de benefício, e, na verdade, isso está gerando uma vulnerabilidade maior para as famílias que já se encontram em situação de desproteção e vulnerabilidade, necessitando aí de uma transferência de renda e dessa garantia. Então, os efeitos decorrentes do não cumprimento de condicionalidades, eles poderão ser revistos mediante o recurso. Então, eu vou lá, faço um recurso junto à coordenação municipal e esse efeito ele vai ser automaticamente vamos dizer ali, eliminado daquele histórico da família. Então, isso é muito importante para que ela não evolua para o passo seguinte, né, ou para a repercussão seguinte, que seria a suspensão. Então, queria deixar isso bem frisado, porque os processos de condicionalidade, eles precisam, de fato, ser muito bem geridos, né, e gestados aí nos âmbitos locais também, tanto no âmbito dos estados, como principalmente nos municípios, que são os nossos interlocutores territoriais, aí, que, de fato, estão no chão do território onde as famílias vivem e precisam da proteção das políticas públicas, né? Então, esse processo esse rito do recurso administrativo, né, que é a apresentação de uma justificativa e de documentação comprobatória pelo responsável familiar, né, junto à coordenação municipal, ele tem alguns ritos, né? Então, a coordenação municipal do PBF, lembrando que ela existe tanto na saúde, quanto na educação, quanto na assistência social, né? Deve orientar as famílias acerca do seu direito ao recurso. Isso também eu quero frisar. Apresentar a justificativa e o recurso é um direito das famílias, né? Quando eu tenho alguma repercussão no meu benefício. Então, a gente tem que considerar isso como um direito e precisa criar todas as
enfim, a estrutura tem que oferecer uma estrutura para que a família tenha acesso a recursar dessa repercussão. E quando o responsável familiar apresentar o recurso, a coordenação municipal do PBF, a coordenação deve cadastrar no SICOM essas justificativas apresentadas pelo responsável familiar, né, que vai avaliar as justificativas e a documentação e apresentadas, né, pelo responsável familiar, registrar no SICOM, e a decisão pelo deferimento ou indeferimento. Eu quero fazer uma observação aqui também muito importante nesse processo, é que até chegar nessa fase de recurso, a gente tem uma fase anterior, né, que é vamos dizer assim, uma qualificação melhor da anotação do não cumprimento de condicionalidades. Então, a gente, inclusive, evitaria repercussão no benefício quando você, lá na educação, lá na saúde, lá no território, você qualifica melhor o não cumprimento de condicionalidades, né? Se você diz, a criança não cumpriu condicionalidade, a família, aquela criança está em não cumprimento de condicionalidade porque não teve o percentual exato da frequência. Mas por quê? Então, é importante eu colocar isso lá para, inclusive, nem precisar chegar nesse estágio de repercussão no benefício e ter que fazer o recurso. Então, a gente tem dialogado muito, né, com os nossos parceiros interfederativos para que a gente pense bastante na qualificação, né, desses processos anterior à repercussão. Estou finalizando. Bom, então, nesse mês agora, o prazo para o recurso é 31 de janeiro de 2024. Isso tem que ficar muito fortemente entendido por nós, porque a gente sabe que janeiro é um mês atípico, de férias e tudo mais. Então, para a gente ficar atento a esse dado, para a gente pensar aí nos prazos, divulgar para as famílias, né, para que a gente, de fato, reverta esse processo. Bom, e se a coordenação municipal do PBF identificar que houve um erro no registro do acompanhamento de condicionalidades dentro do período de recurso, ela pode utilizar a funcionalidade do recurso para reverter a situação. Isso é muito importante, né? Bom, eu acho que isso aqui eu já adiantei, né? Como é que ele repercute diferente nas faixas etárias, o que é repercutir no benefício familiar, o que é repercutir no benefício só do adolescente. Eu acho que isso já já coloquei na outra lâmina, né? E aí eu quero, por último, reforçar aqui uma das etapas que também que é fundamental nos processos de condicionalidade, que é exatamente o acompanhamento familiar na rede socioassistencial do SUAS, sobretudo nos CREAS e nos CRAS e nos CREAS, né? O acompanhamento das condicionalidades vai nos permitir a identificação de vulnerabilidades e riscos sociais que dificultam o acesso das famílias a serviços e aos direitos básicos, né, especialmente relacionados à saúde, educação e assistência social. Então, quando se observa um não cumprimento de condicionalidade, né, são necessárias ações a partir de um diagnóstico que promovam, né, um atendimento ou acompanhamento dessas famílias no âmbito dos serviços socioassistenciais, exatamente para a superação dessas vulnerabilidades e dessas desproteções. Então, o não cumprimento de condicionalidade, ele vai constituir uma situação reveladora de vulnerabilidade e riscos sociais que as famílias, eventualmente, né, possam estar vivenciando. Então, portanto, elas devem ser priorizadas na inclusão nos serviços socioassistenciais do SUAS, né? Então, nós estamos num processo de reedição da nossa portaria de gestão de condicionalidades, que entra exatamente essa atribuição aí dos serviços socioassistenciais nesse processo de acompanhamento, que para nós significa a verdadeira integração entre serviços e benefícios, que é uma estratégia importante no âmbito da assistência social. Então, assim, para finalizar, a interrupção temporária dos efeitos de não cumprimento de condicionalidades, eles vão se dar no momento em que essas famílias estão em processo de acompanhamento no âmbito dos serviços socioassistenciais. Então, por isso que é importante, né? Se as famílias estão no processo de acompanhamento
junto aos serviços socioassistenciais, a gente vai ter uma interrupção temporária dos efeitos de condicionalidade, exatamente para não haver uma evolução nas repercussões aí, referente às condicionalidades. Então, eu agradeço a oportunidade. São assuntos complexos para falar em pouco tempo, mas nós estamos sempre aqui à disposição no âmbito do DECOM. Muito obrigada.